Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. E Jesus lhe disse: será que nem vós compreendeis? Não entendeis de que nada que vem de fora entra numa pessoa pode tornar impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago que vai para a fossa. Ainda Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: o que sai do homem, isso é o que torna impuro. Por isso, dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições demasiadas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, ó Virgem puríssima, Nossa Senhora de Lourdes, que vos dignastes aparecer a Bernadette no lugar solitário da gruta, para nos lembrar que é um lugar de sossego, recolhimento, que Deus nos fala e nós falamos com Ele. Ajudai-nos a encontrar sossego, paz em nossa alma. Ajude-nos a conservarmos sempre unidos a Deus. Nossa Senhora de Lourdes, glorioso São José, foste exaltado pelo Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louve e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos que vos enriqueceu. São José, valei-nos! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados, há um contraste no Evangelho. No Evangelho, Jesus fala da imoralidade dentro de nós. Por quê? Lá no Levítico, Deus Pai deu explicações a respeito do culto do templo. Por exemplo, o canto dos salmos é um culto a Deus. Como é nas medidas do templo. Também ele dá explicações de como cultuá-lo. E uma dessas também eram as práticas externas de limpeza das mãos, dos pés para entrar no templo. Mas se isso ficou ao pé da letra sem sabedoria e virou um ritual simplesmente externo e não interno. Jesus olha aqueles homens e vê que internamente, porque ele conhece os corações, vê que tem imoralidades. E eles achavam que pegar alguém impuro, por exemplo, uma mulher, visitar uma mulher que depois ela deu à luz ao parto, 2 dias depois ela estava impura, tocar tornava-se impuro. Como a gente às vezes acha que hereditariamente a gente recebe as maldições dos outros. Então, o meu pai me praguejou e agora eu sou batizado, eu sou crismado, eu sou de Deus, então aquilo vai pegar em mim. Não, isso não é verdade. A fé católica não acredita nisso. Pode ser que a transmissão é feita por uma educação sem virtudes. Aí sim.
Mas hereditariamente, não. É assim que eles acreditavam. Jesus olhou o coração daqueles homens e não viu virtude. Diferentemente da primeira leitura. O rei Salomão, sábio, e sua sabedoria se expandiu por toda a Jerusalém, Judá, e a rainha de Sabá, lá do outro lado, hoje como a gente diz o Sudão, lá do outro lado, longe, ela viu aquilo que era interno em Salomão, a sabedoria que Deus Pai deu a Salomão como presente. Salomão não era inteligente, é a inteligência com sabedoria, saber usar no momento certo, porque ele estava expandindo o seu reinado. E a rainha escuta. Então ela sai do seu reinado para ver a sabedoria de alguém que tem uma prática externa, não só interna, de fé. Então ela transita e ela é pagã. Ela cultua outros deuses, não é o Deus único de Israel. Ela vai contemplar a misericórdia e a graça de Deus em Salomão. Não é assim que a gente faz? Quando tem um padre, quando tem um bispo, até mesmo um leigo, que tem experiência com Jesus, amor a Jesus, e você está com sede e fome de Jesus, você vai verificar o que ele tem a dizer. O que Cristo fala nele, o que ela fala em Cristo. E vai ver, contemplar. Não é pecado, você vai contemplar as virtudes. Então não basta ser um homem bom, tem que ser um homem virtuoso. Não basta ser uma mulher boa, tem que ser uma mulher virtuosa. Então ela transita, ela vai ao encontro de Salomão. E tem uma frase muito bonita dela. E essa rainha, a gente não sabe nem o nome dela, é um reino meio desconhecido. E ela diz assim para Salomão: que bom aqui na sua corte. Todo mundo é feliz em ver e gozar da sua presença e da sua sabedoria. Feliz tua gente, feliz os teus servos que gozam sempre da tua presença, que ouvem a tua sabedoria. Católicos, é isso que nós devemos ter. Sabedoria. Inteligência e sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria, mas não tem inteligência para usar a sabedoria, não adianta nada. Senhor, eu quero inteligência, mas tem que usar a sabedoria no momento certo, oportuno, para não ser intempestivo. Então acontece alguma coisa, você fica agitado. Ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu tenho que falar. Não, aquieta o coração, passa. Depois com sabedoria, você vai lá no momento oportuno, certo, é acalmar os seus ânimos. Por isso, a sabedoria deve ser contemplada. Bendito seja o Senhor Deus, a quem agradasse e colocou sobre o trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre e te constituiu rei, para governardes com justiça e equidade. Para que sabedoria? Para vivermos na justiça e na equidade, ou seja, praticar. Nosso Senhor, no Evangelho, é muito claro e objetivo. Não são as coisas e os objetos que transmitem maldade para nós, ou nos tornam impuro, mas é aquilo que está dentro de nós. No inferno, tem muita virgem pura. Mas no inferno não tem gente humilde. Não tem gente humilde lá. Por quê?
porque eu preciso das virtudes. Tem gente que nunca cometeu um ato impuro, nunca, mas a cabeça é impura. Olha lá, ó. Ih, está com outro, está com outra. A pessoa só está conversando com a pessoa. Ah, ela está traindo. Olha lá como gosta do outro. Olha, ela está muito perto. A maldade não vem de fora, vem de dentro, de um coração que não é reto, um coração que não é puro. Tem gente que é assim, né? Ela é desse jeito e fala para o outro e ataca o outro naquilo que ela é. Ah lá, está conversando porque sempre quer alguma coisa. Ele é interesseiro, deve estar querendo alguma coisa. Está perto porque está querendo. É impureza do coração. Impureza. E as pessoas julgam a gente daquilo que ela é. Imoral, injusta. Ela rouba pequenas coisas, mentiras. Uma das piores coisas é a mentira, a devassidão moral na nossa sociedade. E a gente acha que é tudo bem, tudo tranquilo, não tem problema. Padre, a gente tem que modernizar, né? Antiquado essas coisas. Antiquado, imagina. Pode dormir na minha casa, o namorado com a namorada, não tem problema, imagina. Pode ficar no sofá lá deitadão, os dois juntos, para todo mundo. Aliás, o mundo mudou, né? Não mudou. Jesus não muda. E a pior coisa que temos é as imoralidades que temos hoje. O demônio até tampa o chifre, porque ele nem imagina aonde chegou. As imoralidades nascem de um coração que não é puro. Um coração perdido. Um coração sem reta intenção. Alguém que faz os gestos rituais de qualquer maneira, sem fé, sem devoção e sem querer unir a Deus. Eu quero me unir a Deus. Se você não fizer isso, as imoralidades vêm. Segundo ponto hoje, as imoralidades vêm cada vez mais da ociosidade. Muita gente que fica muito tempo sem fazer nada, muito tempo no celular, muito tempo assistindo telas. E vem na tua alma a imaginação. Da imaginação vem fantasias. E da fantasia que nasce as imoralidades. Do pensamento. Alguém que comete algum pecado imoral, não é no órgão genital. Não. Começa aqui. Começa na cabeça. Quando não foge das tentações. Quando diz assim, eu vou dar uma olhadinha só. É só uma mulher que passa que eu dou uma olhada. Não tem problema não, padre. É só um homem, eu me controlo. Sim, eu me controlo, não tem problema não. Está lá no fogo, está queimando, diz, estou controlando. Não tem controle. Você tem que sair, ir, fugir. E aí você vence. Contra as imoralidades pecaminosas na carne, dois remédios. Uma confissão em dia, oração, penitências. Muitas penitências, porque são pecados da carne. Pode rezar 1000 rosários, não vai adiantar. É a carne e mudar os hábitos. Mudar os hábitos. Piadinhas sujas, tem que sair. Pessoas que às vezes você diz que é amigo, você tem que deixar para manter a sua integridade. A sabedoria de Salomão e as coisas puras que nascem na alma. Porque é a alma que peca, não é o teu corpo que peca, é a alma. A alma
que ela tem depois, ela conversa com a inteligência e depois fala para a vontade. Vamos fazer? Vamos pecar? Todo mundo concorda e você peca. Entenda, é a alma que peca. E para a alma você deve fazer penitência e rezar. Orar e vigiar. Vigiar e orar, para não cair em tentação. Lembre-se muito bem, tudo que Deus criou é bom. O ato sexual, ele é bom. Vem o demônio invejoso, pega esse ato, tira o contexto do casamento e coloca no relacionamento extraconjugal. Se você olhar humanamente, o ato é o mesmo. Mas a intenção de um casal que é casado na igreja, bonitinho, tendo o ato sexual, é puro, santo e de Deus. Fora, pecaminoso, sujo, em que um usa o outro e depois joga fora. Dentro do casamento, quer se unir, ficar junto para amar a Deus. O outro, para humilhar a Deus, para ofender a Deus. Já que o demônio não pode ofender a Deus, ele usa a gente para ofendê-lo. Por isso, as ações más não nascem hereditariamente. Nasce de um coração impuro, um coração com segundas intenções. Pedimos a São José, puro, castro, a castidade, a pureza, a sabedoria, para que você dominar aquilo que está te dominando. E para de falar assim, é o meu temperamento, padre. Não. Santa Teresinha não ficou melancólica a vida inteira. Ela foi restaurada em Cristo. Deus muda o nosso temperamento e o nosso comportamento. Para de ficar se justificando. Nossa justificação é na cruz com Jesus. Você não tem poder de justificar-se. É a minha família, é meu marido, é meu esposo. Não. A justificação é Cristo. E não você que se justifica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos